30. É um bastidor, você pode anotar no seu calendário o dia que eu estou trazendo para vocês e cobrar mais adiante se essa não vai se tornar uma questão premente e já contratada nas discussões de Brasília. Qual é o tamanho que deve ter a justiça militar? Eu vou começar com um procurador que eu consultei, é um dos maiores especialistas na PGR de Relações Internacionais, de pesquisa a respeito do arcabouço legal que prima nos maiores cortes, nas cortes internacionais. Liguei para ele para entender. Escuta, o senhor vê alguma chance de a Procuradoria-Geral da República buscar a responsabilização de militares na justiça comum? E ele começou a me explicar que sim. Motivo. Primeiro, você precisa entender que o Código que trata da Justiça Militar, em geral, né, em sua integridade, ele é de 1941, ou seja, antigo pra caramba. Mas em 2017, durante o governo Temer, o governo que inaugura o processo de militarização de staffs antes ocupados tradicionalmente por civis, há um alargamento das atribuições da Justiça Militar. Então, a partir dali, crimes comuns, por exemplo, cometidos por militares, ou mesmo crimes cometidos por civis em associação ou que por conexão tenham militares, foram abarcados para a Justiça Militar. Há um questionamento antigo a respeito de se isso convém ou não. Esse especialista me lembra, né, esse procurador da República, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela diz o seguinte: as justiças militares devem ter o seu papel restrito às cortes marciais, ou seja, que digam respeito a crimes de militares, crimes de guerra, você entende do que eu estou falando, ou no máximo isso e administrativos. Ou seja, questões ali internas. Mas nos casos de crime comum, para proteger os direitos humanos, para proteger os direitos da sociedade, para impedir que haja autoproteção, não. Isso deve ficar com a justiça comum. Há uma série já de questionamentos a esse posicionamento que Temer adotou em 2017 ao promulgar essa lei. Mas esse questionamento se tornou premente agora. Por quê? Conversando com um integrante do Supremo Tribunal Federal, ele me disse o seguinte, eu vou repetir para vocês aqui, ipsis literis, o entendimento dele a respeito do que aconteceu. Olha, está muito claro que teve coronel, capitão, major, muita gente que participou desses atos, incentivando ou dando abrigo. É preciso entender que essas pessoas, os integrantes desse acampamento golpista na frente do QG do Exército, é um parêntese que eu faço aqui para você entender, ficaram 70 dias. Essa gente ficou acampada e, mais do que isso, ficou acolhida por eles. Havia destinação, essa notícia chegou ao Supremo, de água do quartel-general do Exército para o acampamento dos golpistas. Então, o que diz esse ministro, né? Ninguém tem cautela, essa cautela de não melindrar atores públicos em relação a nenhum outro poder. O presidente da República toma pedrada, os deputados e senadores tomam pedrada, o Supremo Tribunal pedrada, STJ, pedrada. Mas todas as vezes que uma crítica é destinada aos militares, elencou esse ministro, essa coisa de militares estão irritados, militares não se sentem bem, militares veem tensionamento institucional. Isso não pode mais acontecer. Há uma série de elementos que corroboram que eles atuaram mal e mais, foram lenientes, deixaram que a coisa acontecesse. E aí o ministro volta. Na hora em que se descobrir que um coronel, um capitão, um major, sei lá, teve a participação ativa nesses atos, será premente para dar uma sinalização de rigor e de igualdade à sociedade, que ele terá o mesmo tratamento do que um caminhoneiro que tenha incentivado, atuado ou participado desses atos. Haverá, me disse esse integrante do Supremo Tribunal Federal, um questionamento muito forte a respeito do alcance da justiça militar. Tem uma outra questão que foi abordada ali, que robusteceu esses questionamentos, inclusive dentro do Supremo, que tem a ver com a autorização ou o embate que se travou entre o Exército e a Polícia Militar na noite do dia 8 de janeiro.
teve todo o quebra-quebra, foi bastante criticado, coberto, todo mundo viu a inação. Tem vídeo de coronel dentro do Palácio do Planalto tomando, coronel do Exército, que deveria estar guardando o Palácio do Planalto, tomando bronca do choque da PM, dizendo: vai, coronel, segura a sua tropa, alinha a sua tropa, agrupa a sua tropa, não vai passar ninguém. O senhor tá doido, coronel? Você tem registros disso, feitos pelos próprios bolsonaristas invasores, desse choque em que a PM vira e fala: o senhor está doido? O senhor precisa agir, vamos fazer. Pois muito bem. Essa oposição de interesses, chamemos assim, fica muito clara quando, na noite do dia 8, e eu acho que a gente tem essa imagem guardada, porque a CNN cobriu, acompanhou, eu estava ao vivo até às 9, e eu me lembro de: o choque avança, esplanada dos ministérios acima, porque o QG do Exército fica para cima da torre de TV. Então o choque vai limpando, vai prendendo, vai subindo. Quando o choque chega na frente do QG do Exército para prender quem estava acampado e desmontar esse acampamento, blindados do Exército, os blindados mais poderosos do Exército, foram colocados para impedir o acesso do choque a esse acampamento. Ontem, a colunista do Globo, Bela Megali, relatou uma conversa que teria acontecido entre o comandante da PM e o então comandante do Exército, esse que foi demitido por Lula. Havia a determinação para que a PM entrasse, prendesse e desmontasse esse acampamento golpista, que você viu tinha até massoterapeuta, você viu isso ontem aqui em primeira mão no 360. E aí, segundo a colunista do Globo, o ex-comandante do Exército vira para o comandante da PM, que também caiu, e fala: o senhor sabe que eu tenho mais tropa do que você, né? Imagina, soou como ameaça de confronto entre Exército e PM. Como se sabe, a PM recuou e o acampamento foi desfeito no dia seguinte. Quando o acampamento foi desfeito, eu vou citar alguns nomes. O homem que depredou um relógio de valor inestimado, a joia deixada de herança por Dom João VI para o Brasil, só tinha um outro no mundo, era um presente do reino francês ainda, de Luís XIV ou XV, salvo engano. Só tem um outro no mundo, bem menor do que o que foi acabado por um mecânico dentro do Palácio do Planalto. O que ele fez? Fugiu na madrugada de domingo para segunda, quando o Exército impediu que a polícia prendesse quem estava lá. Outro exemplo é aquela Ana Priscila, a extremista que organizou uma série de carreatas e que contou com proteção dos outros extremistas para que ninguém encostasse nela. Ela também foge de Brasília na madrugada. Para o quê? Para evitar o alcance da justiça. Eu contei para vocês há semanas que essa demora se deu muito à presença de familiares de militares dentro desse acampamento. Todos esses elementos mostram, no entendimento do judiciário, que mais do que leniência, ou seja, talvez ali um fechar os olhos, houve acobertamento, ou há indícios de que houve acobertamento e estímulo. Isso sem contar no perfil de pessoas que estavam ali, que eu vou detalhar para vocês em instantes.